Seja muito bem-vindo ao episódio de número 7 do DNL Cast. Aqui a gente traz pessoas que transformaram a vida e o corpo através da alimentação, mas não só o corpo, que conseguiram pegar essa mesma disciplina desenvolvida na alimentação e levar para outras áreas da vida. Eu peço que você curta e se inscreva no nosso canal, porque essa é a forma que o YouTube ele entende que o nosso conteúdo ele é relevante e ele mostra para outras pessoas. Esse podcast ele conta com um dos nossos apoiadores, o Estúdio Nexus, que prepara todo esse ambiente muito bem organizado para que a gente possa receber os nossos convidados. E hoje eu recebo uma pessoa aqui que perdeu 52 quilos e ela vai contar essa história para a gente. Alice, ela que é advogada civil, e seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite, por ter vindo aqui compartilhar essa história com a gente. Por favor, se apresente. Ô, Luciano, obrigada. Queria cumprimentar você e todos que estão assistindo a gente e dizer que realmente a transformação do corpo pela alimentação e pela atividade física mudou a minha vida. Totalmente, em todas as áreas, em todos os sentidos. E eu queria agradecer o convite para estar aqui falando. Eu que agradeço. Alice, a gente se conheceu praticamente agora mesmo, né? Foi uma amiga nossa em comum, que é nutricionista que eu conheço, que é a personal que faz as orientações do treino dela, que falou, olha, eu tenho uma pessoa aqui para você convidar para contar essa história e me mostrou uma foto de Alice ali, o antes e depois, e realmente eu fiquei muito interessado em conhecer essa história e saber. E assim, da mesma forma que você tá curioso, eu também tô, porque eu não sei nada aqui de Alice ainda, agora que a gente vai conversar. Me conta como era lá atrás, o que é que você consegue lembrar da sua infância, da sua adolescência, a sua relação com a alimentação, com o corpo. Conta pra gente aí como é que foi. Bom, se você quiser, até depois eu pego, mando também um antes e depois, se você quiser botar na Pode tela, mandar. não sei como é que funciona também. Pode mandar. Ó, Luciana, eu sempre fui gorda, sempre gostei de comer. Minha família sempre foi uma família cheia de fartura. E o que é que eu percebo? No nosso meio social, pelo menos no meu, tudo gira em torno da comida. Não é só o Tudo, seu. né? Vamos sair, vamos. Pra quê? Comer. Tá triste, faz o quê? Comer. Tá feliz, faz o quê? Vamos comer. Vamos comemorar. Comer. Tudo se resume a comer. Então eu fui criada assim. Tudo girava em torno da comida. Minha mãe era obesa, tinha obesidade. Eu tenho a doença obesidade. Desde que eu me entendo por gente, eu luto contra a balança. Sempre. E apesar de lutar, e sempre consegui emagrecer, mas eu nunca conseguia manter. Manter é dificílimo, porque a gente vê, a gente emagrece, a gente acha assim, a gente vai fazer o esforço para emagrecer, mas a gente não se lembra que tem que fazer o esforço para manter. É a parte mais difícil, né? Onde 98% aí das pessoas erram, é justamente nisso. É. Nessa dificuldade em manter a consistência. E na realidade, o que é que eu vejo? Hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, a gente não aprende a comer, né? A gente é criado, a gente aprende a fazer dieta, mas a gente tem que entender que a gente tem que aprender a se alimentar bem. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Um filho e um enteado que mora comigo, é criado por mim. Então hoje eu ensino a eles a se alimentar. Hoje o café da manhã na minha casa para eles é frango grelhado ou é ovo. Com a tapioquinha. Não boto nem a tapioca. O ovo vai com a farinhazinha, eu faço uma farofinha. O frango grelhado eu boto um biscoito creme cracker. Coisa que eles gostam, eles não são muito da tapioquinha. Entendeu? Então eu vou adaptando para o que eles vão gostando, mas eu crio, gente, vocês podem comer tudo. E eu digo, tem dias que o café da manhã é bolo, final de semana é bolo, porque não é a rotina. Mas na rotina, é a exceção, mas na rotina eles seguem. De noite é um pratão de fruta, depois que comeu a proteína. Você vê a responsabilidade e a grande função que a gente tem hoje com essas crianças, né? Com os nossos filhos. Porque você traz o histórico de que você foi criado dessa forma e não é porque seus pais não te amavam, nada disso, é porque era o que eles tinham de informação naquela época. A gente vem de uma cultura que comer demais é sinônimo de saúde.
Né? Quando você viu uma criancinha ali que estava acima do peso, fala, pô, aquele menino ali, ele é saudável. Então, era, na verdade, o que os nossos familiares, os nossos pais tinham de informação. Hoje, graças a Deus, com esse conteúdo maior, né, e diferente que a gente consegue hoje trazer um exemplo diferente para os nossos filhos. É. E eu vou além, Luciano. Eu sei que hoje a gente busca muito a estética. Mas hoje eu também, falo por mim, na minha casa, eu busco também o que é saudável. Uhum. Meus filhos comem Nutella, comem Nutella. Mas eles têm um limite da Nutella. Meus filhos tomam suco, mas eu não estimulo a tomar Uhum. suco. Eu prefiro dar fruta, porque eu sei que é mais saudável. Perfeito. Então eu vou muito nessa, por exemplo, tapioca. Todos os dias, basicamente, eu como uma crepioca. Tem aquela tapioca de mercado? Uhum. Tem. Mas eu prefiro ir nas Sete Portas comprar uma Comprar tapioca uma. fresca, Eu compro saudável. também na feirinha. Na frente, eu tenho o privilégio de ir na frente da minha casa, na frente, literalmente na frente. Dia de terça e sexta vem alguém do interior e faz uma feirinha na frente de Ó, que casa. legal. E eu acho, e eu falo isso para meu marido, eu falo, amor, não é que não possa comprar tapioca no mercado, mas a tapioca do mercado é cheia de conservante. Uhum. Por que a gente vai comer conservante se a gente pode Pode, ter perfeito. uma opção sem conservante? Ainda melhor. Né? Lógico, a gente não leva isso 8,80, não é assim. Quando Que não é, deu pra ir lá nas Sete Portas, compra compra do no mercado, mercado. não tem problema. Mas não vamos fazer disso uma regra. Então, eu busco muito, até isso eu converso com as crianças, Que bom. que são pequenas. Um tem 8, o outro tem 11, mas entendem. Claro, Então, entendem eu vou muito. explicando, ó. Ontem mesmo eles chegaram. Pode Nutella? Pode, depois do jantar. Aí eu boto uma porçãozinha pra cá, uma colherzinha pra cá. Já foi. Pronto, já jantou, come. Pronto. Deu mais tarde, quer manga? Quer maçã? Vai comer o quê? Tem goiaba também, vamos, tem uva. Vamos, vai querer o quê? Boto lá. E dou exemplo também, né? Come, E dou exemplo, que eu também vou seguindo o exemplo. Agora, chega no final de semana, eu relevo um É pouco. mais permissivo. Se tiver Perfeito. algo que eu queira, eu como. Quando eu viajo, vou para um café da manhã, Dá uma eu como o que saltada. eu quero. Mas antes de comer, eu tomo minha proteína batida com meu leite, minha fruta, levo meu liquidificador, bato. No hotel, no No quarto hotel mesmo. mesmo. Não, levo pro café da manhã, desço com Ah, meu tá. liquidificador portátil. Mato minha proteína, tomo minha proteína. Depois que eu tomo minha proteína, eu posso comer qualquer coisa. Ó, deixa eu aproveitar esse gancho aqui de Alice, porque essa estratégia que ela faz é muito inteligente. Quando a gente compara os 3 macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura, o macronutriente que é mais importante para gerar saciedade é justamente a proteína. Então, quando ela faz essa estratégia de bater a proteína com o leite antes do café, isso faz com que ela já coma menos do buffet. Eu tenho, às vezes, paciente o paciente vai para um evento e ele mesmo quer ir para o evento, mas ele não quer se comer demais naquele evento. Aí eu falo, olha, quando você estiver a caminho do evento, antes de você sair de casa ali, saindo de casa, bate uma dose de proteína com leite e toma. Quando você vai demorar aí 30, 40 minutos para chegar no ambiente, você já vai ver que isso vai fazer com que você coma menos do que for oferecido lá. E de fato acontece. Como eu tava te falando, né, que a gente acabou conversando outras coisas, eu pulei. Desde Não criança, tem problema, fique à vontadíssimo aqui. desde criança que eu luto contra a obesidade, né? Então eu sempre fui no Dr. Osmário Salles. Sim. E ele falava pra mim: você vai pra um aniversário, jante antes. E realmente, é porque quando a gente é criança, a gente luta um pouco, porque a gente quer comer no aniversário. Uhum. Vai ter pizza, vai ter doce, eu quero comer o doce, eu quero comer a pizza. Mas eu não deixei de comer nada. E eu não deixo de comer. Só que eu não saio mais de casa sem minha proteína antes. E eu aprendi isso. Eu, de fato, hoje, você pode me ver em qualquer lugar. Eu não deixo de tomar a minha proteína antes de qualquer coisa. E também não deixo de comer nada. Perfeito. Só que é o que você falou. Ao invés de eu comer 2, 3 fatias de pizza, eu vou comer uma. Porque Uhum. uma vai me satisfazer. Mata aquela Mata a vontade, você tem vontade. aquela experiência, você tá no ambiente social e para você é Eu não suficiente. deixo de aproveitar nada. Mas também como menos. E não como menos assim, eu queria mais. Não, mas eu não queria mais, porque eu já estou satisfeita. Uhum. Então, eu hoje, o que me ajuda a me manter magra é isso. E teve outra coisa que você falou também que eu achei muito legal. É o fato de você ser o exemplo para seus filhos
e de você ter esse cuidado que você tem com eles. Porque o que você está fazendo na prática? Você está salvando uma geração. Você está ensinando para os seus filhos na prática como fazer, e inevitavelmente, o que é que eles vão ensinar para os filhos dele? Aquilo que eles aprenderam com você e com seu esposo. Então, a gente, como pai, eu também tenho um filho de 12 anos, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim, todo mundo sabe disso, né? Mas na alimentação, principalmente também. É quando eles tiverem os filhos dele, é isso também que eles vão me ensinar. Essa responsabilidade, esse cuidado com a alimentação, essa coisa da importância do exercício físico, que você também tem muito ativo na sua vida. E isso é um bem, assim, incrível que você pode fazer para os seus filhos. Não, eu me esforço muito nesse sentido. Parabéns, parabéns por isso. Obrigada. Até na questão da atividade física eu estimulo muito, muito. Porque na minha época, a gente não estava testado para dizer que não podia fazer atividade física na escola. Imagine, a mentalidade, Que né? tinha, não queria e A tal, mentalidade. E hoje eu não vivo mais sem a minha atividade sem física. exercício. A minha academia é a minha prioridade no dia. Eu não faço nada se eu não for malhar antes. Se eu tiver uma reunião, Você treina de manhã, treino de manhã, 4 da manhã. Eu acordo às 4 para estar bem na cedo. academia às 5. Se eu tiver reunião às 7, eu acordo 3 e vou malhar 4. É mesmo? É. Eu não deixo de malhar. Não deixo. Se eu for viajar, agora mesmo, eu vou ter uma viagem. Minha viagem é 5 da manhã. Eu vou fazer o quê? Eu vou treinar de manhã, normal, e à noite. Porque no dia seguinte eu vou viajar de madrugada. Entendi. Vai dar É. essa compensada aí de fazer 2 treinos no dia. É. Nossa, isso aí. Eu sigo isso à risca. Eu não falto. Religiosamente. Religiosamente. De segunda a segunda. Eu não falto minha academia. Não tem nenhum dia de Não, descanso? não tenho. Nem pra, assim, ainda que você vá no final de semana, você também faz musculação ou você faz só o cardio? Faço musculação todos os dias. Todos os dias não dá o descanso. Não dou descanso. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Minha personal, Viviane. Manda, né? Então, Não, ela me se a passa personal 5 mandou, treinos. se a personal mandou, ó, tá certa. Não sei, ela me passa 5 treinos. Ela me passa os 5 para fazer de segunda a sexta. Mas aí eu repito 2 no final de semana. Uhum. Não, eu acho legal, assim, ó, eu sempre digo isso até pro meu paciente, não tem nenhum médico e nenhum nutricionista, ninguém que vai te conhecer melhor do que você mesmo. É. Então, se você percebe que isso não te prejudica, eu acho que eu não vejo problema em você continuar assim. Eu acho muito bacana você ter o feeling, tipo, pô, hoje eu não tô legal. Não dormi bem, tive uma questão no trabalho, meu filho teve uma questão na escola. Então, nesse dia, é mais inteligente você descansar. Ainda que você vinha naquele processo ali, bom, o físico tá respondendo e tal, pô, mas hoje eu vou descansar. Isso é inteligente. Mas se no mais você consegue responder bem, você consegue perceber que você tá evoluindo, que isso não tá te trazendo nenhum problema, eu acho que você pode continuar desse jeito. Não, isso aí a gente faz. Até porque tem dias que já não durmo bem, aí não tô tão bem, aí eu falo, não, hoje eu vou me permitir. Perfeito, Hoje eu vou me perfeito. permitir. Mas É não isso. é uma Não é regra. Não é uma perfeito, regra. perfeito. Eu tenho muito medo, Luciano, de voltar a engordar. E Muito medo. eu vou até aproveitar. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer mais pra frente. Mas eu até vou lhe perguntar agora e quero que você traga mais isso pra gente. Porque a maioria das pessoas que foram obesas ou estavam acima do peso e ainda que emagreceram, elas têm muito essa coisa da distorção ainda da imagem. Não consegue se ver magra, tá sempre preocupada em voltar para o que foi. Embora hoje aqui como eu disse, eu conheci a Alice agora, igual vocês estão vendo também pela primeira vez. Eu também estou vendo pela primeira vez. Mas hoje, com pouquíssimo tempo de conversa, eu já não acredito mais que você consiga voltar ao que você foi. E você mesma também sabe disso. Agora, ainda assim, você tem um medo absurdo de voltar para aquilo. Então, eu queria que você contasse um pouco disso, né? Como é que você se vê, por que que você se vê dessa forma, como é que funciona a sua cabeça? O que acontece? A vida inteira eu fui gorda. Emagrecia, engordava. Emagrecia, engordava. Aos 39 anos, e meu pai falava, minha filha, você tá muito gorda. E eu, meu Deus. E eu morria de medo de fazer a bariátrica. Porque minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, em decorrência de um erro médico numa cirurgia bariátrica. Então eu morria de medo.
Aos 39 anos, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, porque eu comecei a ver o quê? Eu me olhava no espelho, sempre me achei linda. Minha autoestima sempre foi Sempre foi fantástica. alta. Você pesava Sempre. quanto, né? Você lembra? 114. 114. Você tem 1,60 m? 60. 1,60 m. 1,60 m. Sempre malhei musculação, né? Sempre fiz musculação. Não gostava de aeróbico, também não aguentava. Não tinha. Condição de Não fazer, né? tinha. Condição física de Exato. fazer era. Não conseguia. Mas sempre fazia o treino de musculação. E o que acontecia? Eu comecei a ver que as roupas não cabiam em mim. Eu ia nas lojas, eu não encontrava mais roupa. Essa coisa da roupa vem em todos os episódios, sabia? É Mas incrível isso. realmente é uma coisa incrível. Todos os episódios, todos os convidados falam a mesma coisa. Aí começou a vir o quê? A tristeza. Poxa, eu sempre gostei de me arrumar, de me vestir bem, não encontrava roupa. Aí ia ter o aniversário de meu pai, em abril. E eu não achava roupa. Tive que ir com a roupa que eu odiei. Mas foi a única que eu achei. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu preciso emagrecer, porque eu tenho um filho. Eu preciso emagrecer. Senão, quem vai criar esses meninos, meu Deus? Aí eu falei, eu vou fazer a bariátrica. E com muito medo, porque o que acontece? Como minha mãe morreu em decorrência de uma cirurgia bariátrica, de um erro médico, eu tinha muito medo de fazer e também de trazer à tona novamente todo o sentimento para meu pai, Sim, que já era idoso. Meu Deus. E eu, meu Deus, como é que eu vou falar para meu pai? Que você ia fazer. Que eu ia fazer. Aí eu peguei, fui no médico, procurei me informar quem era o melhor. Fiz com o doutor Arivaldo. Conversei com o doutor Arivaldo, ele me passou toda a segurança. Aí depois eu fui conversar com meu pai. Falei, pai, preciso conversar com o senhor. Ele, o que é, minha filha? Eu falei, eu decidi fazer a bariátrica. Aí ele tirou um peso das minhas costas. Ele fez, graças a Deus, minha filha, foi a melhor decisão que você tomou. E assim eu fiz. Fiz a bariátrica. Não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu tomei. Mas a bariátrica sozinha não resolve. Sim, claro. Né? Porque muita gente que desconhece, a verdade é essa, muita gente que desconhece tem aquele preconceito assim. Só emagreceu porque fez a bariátrica. E não é verdade. Não é mesmo, gente. Eu, como nutricionista, posso dizer isso. Isso a gente conseguiu conversar um pouquinho antes do episódio começar. Eu tenho 2 pacientes, né, nesse presente momento em acompanhamento. Uma já fez 2 cirurgias bariátricas e não quer fazer a terceira. E uma outra está exatamente no mesmo contexto também. E aí eu até trouxe aqui para a Alice também, que tem uma outra paciente que já fez 2 cirurgias plásticas e está com a terceira já agendada, porque não conseguiu sustentar aquele resultado. Então, o que a Alice está falando aqui é exatamente uma verdade. Só a cirurgia bariátrica não vai resolver. Só uma cirurgia plástica também não vai resolver. É preciso ter uma mudança de mentalidade. Exatamente. É preciso mudar. E aí, o que foi que eu fiz? Fiz a cirurgia bariátrica. Na cara e na coragem, falei, vou fazer esse negócio. Fiz e mudei minha mente. Precisou perder muito? Não precisei perder nada. Já foi direto Já fui direto. Na verdade, eu não tinha nenhuma comorbidade, né? Sim. Eu não tinha comorbidade. Eu fiz, não foi por estética, porque é óbvio que a obesidade é uma doença. Sim, sim. Que não tem cura, inclusive, né? Que não tem cura, a gente é obeso a vida inteira. Meu médico, o doutor Osmário, falava pra mim, eu sou obeso. Ele falava, eu sou obeso, mas eu não estou obeso. E é o que eu falo hoje, eu sou obesa, mas eu não estou obesa. Mas tenho que cuidar, porque senão eu volto. E aí fiz a cirurgia bariátrica e mudei a minha vida. Foquei na atividade física, foquei na alimentação, para levar para a vida. Eu não foquei em uma alimentação para me fazer emagrecer. Tanto é que eu não emagreci rápido. Eu não fui aquela paciente, tem 3 anos que eu fiz a bariátrica. E eu não fui aquela paciente que emagreceu tudo de uma vez. Porque tem muitos pacientes que em 1 ano perde tudo. Não, eu levei 3 anos para perder. Até hoje... Ainda quer perder um... Fico, porque é a questão da distorção da imagem, né? Quando eu era gorda, eu me olhava no espelho, eu não me via gorda. E hoje? Hoje, eu fico, meu Deus, eu tenho que emagrecer. Aí teve uma loja que eu fui comprar uma roupa, e aí eu comprei um vestido P, que hoje eu uso P. E aí, certo dia, eu vi a dona da loja fazendo os stories, e ela, super magra, ela é muito magra, ela usando o mesmo vestido que eu tava, tamanho P. Eu falei, gente, não, eu tô magra. Neste dia, minha ficha caiu de que eu estou magra.
Mas eu me olho no espelho e ainda acho que eu preciso E perder. não se vê. É. Hoje em dia eu me peso toda semana. Eu tenho uma balança do lado da minha Para cama um controle, né? para um controle. E fita métrica. Se isso não causa dor, não causa sofrimento, eu acho interessante. É. Você se pesar semanalmente, porque te dá a sensação de você estar atenta àquilo dali. Eu É como acho se a gente estivesse no isso controle, né? exato. Se não É. te causa sofrimento, eu não vejo nenhum problema. Agora, se lhe pesar, se você se pesar toda semana, é uma coisa que quando você vai chegando à sexta ali, que é o dia de você subir na balança, e você já tá, ai meu Deus, quinta de noite, você já tá com aquela ansiedade, aí eu não recomendo. Mas nesse caso, Eu, na verdade, não tenho nenhum dia fixo, viu? Eu boto assim, vou me pesar hoje, deixa eu ver quanto eu tô pesando. as sextas é sempre o melhor. É. Sextas em jejum. E você padronizar isso é mais interessante, porque normalmente a gente sai da dieta no final da semana, né? No final de semana, melhor dizendo. E aí, como a gente vai comer mais carboidrato no final de semana, carboidrato retém líquido. Então, automaticamente, quando você sobe na balança na segunda-feira, você está um pouquinho mais retida. Então, se você ficar em dias diferentes se pesando, você não tem aquele parâmetro de referência. E o que é normal? A gente fazer a dieta semanal certinha, né? Então, você tá ali de segunda a sexta fazendo a dieta direitinho. É o melhor dia de você se pesar é na sexta-feira em jejum. Então, você acorda, esvazia a bexiga, o mínimo de roupa que você já tiver, sobe na balança, olha ali, pô, tá beleza, pronto, tá certo. Na sexta que vem, faz a mesma coisa. Então, você vai acompanhando dessa forma que, como você disse, te deixa no controle. É uma falsa sensação de controle, mas Não, eu não acho, não. ajuda, Eu né? acho que é uma sensação real de controle. Eu acho assim, o peso, gente, ele de fato não é o melhor parâmetro para a gente mensurar a evolução. Mas existe casos específicos que ele se torna um parâmetro melhor. Por exemplo, a Alice hoje é uma pessoa que faz dieta, ainda que da cabeça dela, como ela conversou comigo, hoje ela já aprendeu muito a cuidar da alimentação. Então hoje ela come de tudo, mas ela vai se equilibrando, ela vai entendendo. Para ela, o peso já é uma referência interessante. Para mim, por exemplo, que faz dieta o tempo todo, também é uma referência interessante. Se eu subir na balança e ver que o peso está muito diferente, eu falo, aqui tem alguma coisa errada. Eu vou saber se eu perdi muito porque eu tô sem treinar um tempo, porque eu tô sem comer direito, ou se subiu demais porque eu andei extrapolando na dieta. Então, nesses casos em específico, o peso ele se torna um valor de referência interessante. Em outros, né, e não mais. Agora, Luciano, sabe o que eu faço muito? Principalmente quando eu viajo? Fita métrica. Eu meço sempre No a mesmo cintura e o lugar. quadril. É um dos melhores parâmetros para a gente avaliar até mesmo comorbidade, é a relação de cintura e quadril. E aí também você pode continuar fazendo isso. Roupa também é uma forma muito interessante de você mensurar a sua evolução. E uma coisa que é imbatível, foto. Você tirar a foto em casa mesmo, botar o celular, um temporizador, de frente, de lado, de costa, vestir um biquíni, e você mesma fazer esse acompanhamento semanal, a foto não vai mentir nunca. É o melhor parâmetro que você tem para ver como é que você tá, se você tá evoluindo. E aí entra uma coisa interessante, porque às vezes na balança você sobe e o peso ele tá diferente. O peso subiu um pouco, mas aí você tira uma foto e você compara com a foto que você tirou 30 dias antes, e aí quando você olha, você fala, pô, eu tô melhor agora, mesmo com o peso mais alto. E aí você observa que, na verdade, é a composição corporal que mudou. Porque as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão do emagrecimento, mas elas esquecem que se elas estiverem também fazendo musculação, gente, você vai ganhar músculo, você vai ganhar massa muscular. E massa muscular também pesa, você vai subir na balança e vai ver que o número mudou. Então é uma das melhores formas de você avaliar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Nessa época aí que você chegou a 114, por que você chegou nesse peso? Era tipo assim, você comia muito fora, você comia as mesmas coisas até saudáveis, só que em um volume muito grande. Como era a sua relação com a alimentação até chegar nesse número? Eu hoje, analisando, né? Eu vejo que eu sempre comi muito. Eu sempre gostei de comer. E gosto até hoje, amo comer. Eu acho uma delícia comer. E sempre bebi muita cerveja. Hoje eu não bebo mais cerveja. Às vezes me dá vontade, aí eu bebo um copinho de cerveja.
E aí mudo a bebida. Uhum, Porque eu vi que cerveja é aquela questão do pão líquido, né? uhum. Então, pra mim, eu, Alice, não tenho maturidade. Se eu for beber cerveja, eu vou beber muita cerveja, então não dá. Pra mim, não dá. Então, eu vou beber uma rosca sem açúcar, que eu vou beber menos. Que eu não aguento também beber mais do que 2. Então, quando a gente faz a soma calórica, já diminui. Mas o que é que eu percebo? Que eu sempre comi muito. E comi assim, numa mesa de bar. Que a gente não para de comer. É, vai beliscando, O vai tempo beliscando. inteiro. Então, era um estômago que não tinha fim. Não tinha fim. Eu gostava de comer, eu comia mesmo. E eu não me via gorda. Eu me olhava no espelho, eu me achava sensacional. Então eu tinha esse dificultador, né? Uhum. De Um estar médico bem, meu, né? um Até médico chegar a meu, roupa, né? não, Até a roupa. não, Quando a gente, roupa não deu, eu falei, pera aí, que é, agora eu tenho que resolver esse negócio. exato. Um médico que me acompanhava, antigamente, ele falava assim, Alicinha, seu grande problema é que você se acha fantástica. Você se olha no espelho, você se acha fantástica, então você não vê a necessidade de emagrecer para se sentir bem, porque você já se sente bem. É, a partir do momento que causa sofrimento, Então, assim, psicologicamente, para mim era ótimo. Mas para perda de peso era péssimo, porque eu não via necessidade, até chegar a roupa. Mas eu sempre comi muito. Hoje quando alguém fala assim, eu tô engordando, eu não consigo emagrecer. E eu não tô comendo nada. Mentira. Não, você não vai engordar sem comer. E eu falo isso com propriedade. agora lá naquela época, quando alguém dizia isso pra Eu me senti ofendida. é, Eu me esse senti é ofendida. o grande É. problema que muitas vezes, até a gente como profissional, a gente também tem essa dificuldade de entender como a pessoa responde. Por exemplo, tenho um paciente que eu tenho como ter esse tipo de conversa, mas já tem paciente que eu tenho que ir muito e devagar, porque senão eu afasto, eu assusto. E essa É. nunca vai ser a ideia, muito pelo contrário, é a gente aproximar, é o paciente se sentir confortável, se sentir confiante, porque a relação nutricionista e paciente é desse jeito. Se não tem confiança, o negócio não anda, não É. caminha. E a gente, como paciente falando, né? A gente precisa do acolhimento. A gente precisa E do não falar a verdade. julgamento, né? E Exato. do A gente não precisa ter julgamento. essa coragem de falar a verdade sem ser julgada, Uhum. né? E a gente quer falar a verdade, até para que o profissional, porque nós não somos profissionais, eu não sou profissional da área de saúde, né? Minha área é outra. Sim, sim. Então, assim, eu preciso me sentir à vontade Para para falar a falar a verdade, para verdade. ele lhe ajudar, Isso, para ele me para ele ajudar, conseguir né? te ajudar. Porque quando a gente fala também, é assim, a gente está pedindo ajuda, né? É um sinal de pedido, é um pedido Uhum. de ajuda que a gente precisa. Porque quando a gente tá. Não é nem quando a gente tá gorda. É quando a gente não tem ainda um entendimento do que precisa ser feito, do que funciona. Quer ver outra coisa? Que eu percebi no meu processo de emagrecimento. O quanto o obeso, ele tem um organismo inflamado e isso dificulta a perda de peso. Claro, Hoje, como o meu corpo já está desinflamado, ele hoje eu responde perco muito 2 quilos rápido. rápido. E aí tem uma coisa muito interessante para comentar sobre isso, muito interessante mesmo. Tem muita gente que acha, mulher principalmente, que acha que não perde mais peso porque passou dos 30. E hoje você, com a idade que você tem, você percebe que não é isso. Você percebe que hoje o comportamento que você tem com a sua alimentação é quem define o que você consegue ter de resultado. É. Então, muitas vezes, é tipo assim, gente, a cada 10 quilos, a cada 10 anos e a cada. Eu vou bater na parte do ano que vai ser melhor. A cada 10 anos que a gente tem mais de vida, o nosso metabolismo reduz 100 calorias. Então, às vezes, você fala assim: eu não emagreço mais porque eu já passei dos 30. Só que de quando você tinha 20 até os 30, ele só mudou 100 calorias. 100 calorias é um brigadeiro pequeno. Então, não é por causa disso que você não emagrece. É, na verdade, por conta de você ter tentado várias e várias e várias vezes e, de repente, a forma como você fez, você não conseguiu sustentar, que você não consegue manter aquilo dali. Aí, em algum momento, você tem o efeito sanfona, que aí você fica ganhando e perdendo o tempo todo. E sabe o que acontece também, Luciano? A vida da gente tem altos e baixos. Perfeito. Sempre, né? E diariamente. Tem dias que você vai estar super bem, tem dias que você tá desanimado, você tá triste, aconteceu alguma coisa. Tudo isso, para quem tem obesidade, para quem tem compulsão, porque eu tenho compulsão.
Eu não posso comer comida que eu quero comer. E a compulsão, eu falo, eu como do biscoito creme cracker, a feijoada, a manga, na mesma hora. Eu enxergo isso como compulsão, Sim. porque eu quero tudo. Se tiver acarajé, eu como acarajé, eu quero tudo. E o que acontece? A compulsão, ela vem com pequenas coisas. Uma noite mal dormida. Tem noites que eu fico assim, claro, eu fico, meu Deus, eu tô com fome. Eu vou levantar pra comer. É. Só que aí eu me controlo, né? Não, eu não vou levantar. Não, eu não vou comer. Mas a vontade que eu tenho é de levantar pra comer. Então, isso faz com que a gente tenha também o seguinte pensamento, que o gordo, ele se sabota. O magro também, mas o obeso em si, ele se sabota o tempo inteiro. Fica assim, eu já saí da dieta no café da manhã, vou chutar o balde. Vou comer o que eu quiser agora. Isso aí é todo mundo mesmo. Não E, é... gente, não é assim. É. Eu hoje tenho essa consciência, sair no café da manhã, mas não é por isso que eu tenho que sair no almoço. Perfeito. Eu posso manter o meu almoço normal. Que aí a gente traz a ideia do estilo de vida. Exatamente. Sair de manhã, mas tudo bem. Daqui pra frente eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faço todos os dias. Exatamente. Que é comer normal. E você também aprender, assim, a se conhecer e se controlar. Por exemplo, eu tô super ansiosa. Essa semana eu tô muito ansiosa. Aí o que é que eu faço? Cenoura, corta a cenourinha porque eu fico mastigando a cenoura que vai fazendo aquele croque. Uhum. E não tem um teor calórico tão alto. Perfeito. É uma saída que eu encontro. Perfeito. Eu vou buscando, assim, alternativas. Aí, por exemplo, teve uma época que eu passei em São Paulo com meu pai internado. Eu não abria mão da minha academia. Não abria mão. Nos hospitais lá, no que a gente ficava, tinha toda a estrutura de mega restaurantes. Restaurante árabe, tudo. Eu não ia, eu levava a minha quentinha. Uhum. Eu esquentava a minha quentinha no forno micro-ondas do supermercado que tinha lá no subsolo para os funcionários. Eu ia lá, vou esquentar a minha quentinha e vou comer a minha quentinha. Isso é bom, né, Alice? Isso é muito bom. Isso você se dá... sente na sensação de que você é um super-herói, né? Você fala, eu posso é fazer exatamente isso. qualquer coisa aqui. A gente se sente um super-herói. A gente se sente capaz. Isso me dava uma fortaleza tão grande, até para aguentar o que eu tinha que aguentar naquele momento. Me dava uma força extraordinária que eu fazia assim, gente, nada mais me derruba. Perfeito. Nada mais me derruba no mundo. Esse é o coração do nosso podcast, viu, gente? Por isso que tá ali, ó. Disciplina é o novo luxo. Se a Alice não fosse essa mulher disciplinada que ela se desenvolveu, ela não conseguiria manter essa rotina em outro estado, dentro de um hospital, com um pai hospitalizado, mas ela ainda assim conseguiu sustentar aquilo dali que ela construiu. E eu falava pra ele. É incrível isso, pô. Isso é incrível. Isso aí é, assim, é de verdade o que eu busco com esse podcast e o meu legado mesmo como profissional. É transformar a vida das pessoas, não só na alimentação ou no que ela quer de objetivo, seja perda de gordura, seja ganho de massa muscular. É ela conseguir pegar essa disciplina desenvolvida na alimentação e levar para todas as outras áreas na vida. E a gente só percebe quando a gente passa por aquilo. Quando a gente vê que a gente é capaz de manter uma disciplina de alimentação e de atividade física, a gente vê que a gente é capaz de levar aquilo para a vida, para qualquer ramo. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. A relação profissional, seja com os filhos, seja com os familiares. Muda tudo. Muda tudo na vida da gente. Muda tudo. Muda a nossa vida. É como se a gente atingisse uma maturidade que a gente nunca teve antes. Porque fazer dieta, e você vai concordar comigo, é difícil. Imagina você passa ali pelo menos, você faz 3 refeições no dia. Café da manhã, almoço, janta. E você ter a capacidade de controlar essas 3 refeições, o que você vai comer, o que você vai escolher, a quantidade que você vai comer, te dá uma sensação de controle muito grande, ao ponto de você falar assim, poxa, se eu consigo fazer isso aqui, se eu consigo fazer dieta, se eu consigo cuidar da minha alimentação, que é uma coisa tão difícil, eu consigo fazer qualquer outra coisa na vida. Exatamente. Agora, Luciano, sabe o que eu percebi assim? É porque a gente vai se conhecendo, a gente vai criando estratégias, né? Claro, claro. E assim, a ajuda de profissionais, né? Nutricionistas como você, me fez ver assim, falava, no início, depois da bariátrica, falavam assim, você só pode comer a cada 3 horas. Pra mim, que tem uma compulsão, e eu sinto fome, a bariátrica não tira a nossa fome. Eu sinto fome, sinto vontade de comer.
Não sei se é fome, mas eu sinto vontade de comer. Sente a vontade de mastigar. Exatamente. Aí eu colocava assim, na minha meta. Eu só vou comer daqui a 2 horas. E eu ficava contando no relógio. Daqui a 2 horas eu vou comer. E eu esperava as 2 horas. Comia. Então, essa foi uma das estratégias que eu usei, de contar o tempo. Para poder não ficar emendando uma comida na outra. Uhum. E outra estratégia que eu usei, que eu uso até hoje também, é a questão da proteína. Proteína antes, e aí eu como o que eu quiser. Eu não me limito. Eu Quando como você o que eu enche, quero. você tá tranquila. Exatamente. Aí eu tomo a proteína, porque aí eu já não consigo mais comer. Ah, eu quero. Aí, gente, vai ter um bolo de chocolate no café da manhã. Aí eu quero. Aí eu fazia o quê? Botava minha fatia de bolo no prato, tomava minha proteína. E E depois, depois eu comia, só que aí eu não comia já a fatia toda. não conseguia. Já não conseguia comer a fatia toda. E até hoje eu faço isso. Aí vou sentar para almoçar. Eu como primeiro a proteína. Uhum. E eu amo arroz. Eu não tenho maturidade para arroz. Se eu puder, eu como um pratão de arroz. Então eu faço o quê? Eu primeiro como a proteína e depois eu saboreio meu arroz, porque eu realmente gosto do arroz. Eu não Uhum. gosto da proteína, mas eu como a proteína. Porque entende que é importante. Exatamente. Aí chego no lanche da tarde. Aí eu adoro fruta. Eu como minha fruta. Aí foi o que eu comecei a fazer. Botar iogurte e boto proteína também. Perfeito. Então isso vai me dando Se saciedade. botar no congelador, então vira um sorvete. Pois é. Viviane fala isso direto pra mim. Eu faço assim. Viviane fala isso direto pra Fica mim. muito bom. É pra você pegar o iogurte integral ali, aquele que só tem 2 ingredientes, leite e fermento. Amassar uma banana e aí você mistura, o iogurte integral ele não tem muito sabor, então vai sobressair o sabor da banana. E aí você pode adicionar uma segunda fruta, Mas aí aí pode você bate colocar. ou amassa? Eu ou amasso amassa? a maçã e aí Sim. misturo ao iogurte. Aí misturo mesmo assim, Sei. ele vira uma pasta, fica uma Sim. coisa uniforme. Aí normalmente eu adiciono uma segunda fruta, nem sempre eu coloco proteína, mas na grande maioria das vezes eu coloco no congelador. 2, 3 horinhas, quando eu tiro ele vira um sorvete. É muito bom. Pode fazer aí, depois Mas a gente tem que fazer, a gente você me tem que avisa experimentar lá coisas novas. se não funcionou. É uma estratégia muito, muito interessante mesmo. É. E não saio sem meu lanche. Só saio de casa com um lanche na bolsa. Um lanche proteico. Isso é importante É. mesmo. Eu dou muito essa dica para os pacientes, porque às vezes você tá se planejando para voltar para casa, para fazer sua refeição em casa, mas aí acontece uma coisa que foge do seu controle. É uma reunião, é uma ligação que você ficou parada no carro resolvendo aquela situação, é um trânsito a mais que lhe impede de você de chegar em casa e você, para não correr o risco de comer uma coisa completamente fora daquilo que foi o previsto, você tá com o seu lanchinho lá, por mais que você não coma. Às vezes eu levo também pro consultório, eu vou voltar para casa, e aí, mas levo o lanche por caso aconteça alguma coisa que fugiu do meu controle. Às vezes não acontece, o lanche volta para casa. Eu como em casa ou já como outra coisa em casa, mas pelo menos ele foi comigo, porque se aconteceu alguma coisa, ele tá lá e eu terminei não comendo nada de diferente. E sabe o que acontece, Luciano? Não sei se você vai concordar comigo, mas quando a gente tá tão seguro de si, e tão seguro do que a gente quer e do que a gente tá fazendo, a gente não tá preocupado com o que o outro vai pensar. Então eu saio de casa, minha marmita. Onde eu tiver, eu abro minha marmita e como. Isso é importantíssimo, eu concordo muito com isso. Inclusive, teve um episódio que a gente conversou aqui, que eu falei sobre a importância da gente ter clareza mental, saber exatamente quem a gente é, o que a gente quer, porque senão a gente vive em função da outra pessoa. Se acorda 4 horas da manhã para treinar, é louca. Se não treina, é preguiçosa. Se bebe, é cachaceira. Se não bebe, é careta. Sabe? A gente vive nesse mundo. Então, quando você tem essa clareza e sabe quem você é e o que você quer, você não se preocupa. Hoje, viver dessa forma que você vive, leva a sua marmita, abre em qualquer lugar, hoje isso virou até um símbolo de status, né? Porque dá aquela sensação que as pessoas olham e falam, olha, ela dali, ó a mulher ali, ó, se cuidando ali, ó, fazendo a dieta dela. Mas lá atrás era bem, bem difícil, né? Eu que vim ali do fisiculturismo, eu sofria um pouquinho. 2012, 2013, para abrir marmita assim em algum lugar, nossa. Mas abria, né? Abria ainda com muita cautela, com muita preocupação, porque não tinha esse nível de consciência que eu tenho hoje. Essa coisa da clareza mental. Ah, Luciano, você nasceu com clareza mental? Não, a gente vai construindo, é um processo evolutivo, né? É o autodesenvolvimento.
mas hoje eu consigo lidar muito, muito melhor com isso. Não, graças a Deus a gente evolui para melhor. Perfeito. Graças a Deus a idade vai chegando também, a gente vai A gente vai melhorando, né? melhorando. É. Não pode tudo piorar. Perfeito. Alice, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Acho que vai combinar um pouco aqui com tudo que a gente está conversando. Hoje, quando você vê um prato de arroz, de feijão, de salada, de frango, que visualmente é um prato considerável, tem muita comida, você ainda sente medo de comer, achando que aquela quantidade de comida vai te engordar? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu vou contextualizar. Eu tenho muitos pacientes na consultoria que têm medo de comer aquilo que eu prescrevo. Porque normalmente, eu como sou um nutricionista muito tranquilo, quando eu monto os cardápios, eu gosto de usar comida de verdade, de fato, o paciente consegue comer um prato considerável. Às vezes, se ele trocasse aquele prato ali que tem 500 gramas por uma coxinha, ia ter o dobro de caloria que tem na coxinha. Mas como o volume é muito menor, ele acha que a coxinha emagrece pelo volume e que aquele pratão de comida de verdade vai engordar. O que é que você tem para me falar sobre a sua experiência? O que acontece? Hoje eu não tenho mais medo. Por quê? Eu botei na minha mente que a comida de verdade, ela não vai me engordar. Aí o que eu tenho medo é um pratão só de lasanha, porque aí eu já acho que tem pouca proteína. Se tem muito carboidrato e pouca proteína. Mas se for um prato com arroz, feijão e uma quantidade boa de proteína, porque o que eu penso, eu só penso na proteína. E o que é que eu botei na minha mente? Como eu treino e eu gosto de pegar peso, eu tenho um objetivo de ganhar massa, porque eu também aprendi isso, viu? Que o que vai manter a gente magra é a massa muscular. Também. Mas não tá errado não, tá certo. Aí eu criei na minha mente, eu tenho que ganhar massa. Pra ocupar a pele, que Perfeito. fica flácida, já que eu perdi muito peso. Tá certo. Então eu tá preciso certo. de ganhar massa. E para aumentar o meu metabolismo. Perfeito. Então eu preciso de Perfeitíssimo. mais massa magra. Corretíssimo. E a construção da massa magra não vem só da proteína, vem também do carboidrato. Você sabia que, eu posso usar essa frase, mais do carboidrato do que da proteína? Já me disseram isso. Já me disseram isso. Você sabia disso? Não, as pessoas não sabem, não. Eu mesma eu achava que era só da proteína. Não. Aí, uma nutricionista me falou, não, você tem que comer carboidrato, porque você vai ganhar massa com carboidrato. Você sabia que carboidrato, ele estimula a síntese de insulina. Insulina lá pelo pâncreas, que quando a gente termina tendo uma liberação muito grande, a gente pode desenvolver até diabetes, resistência insulínica, hemoglobina glicada, e essas coisas aí talvez você já tenha em algum momento escutado. Mas a insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem no nosso corpo. Você conhece testosterona, com certeza, você também. Ela consegue ser mais anabólica do que a própria testosterona. Então, para que você tenha um meio anabólico, que quando a gente fala de anabolismo, a gente está falando de quê? De construção de alguma coisa, de tecido. E aí a insulina, ela consegue ser mais anabólica do que qualquer outro hormônio que a gente tem no corpo. E aí, quando você pensa só em comer proteína, claro, ela é importante. Só que pense o seguinte, assim, ó. Pense nessa xícarazinha aqui que eu enchi de água até a boca. Isso é a proteína no nosso corpo. Você atingiu a quantidade que você precisa. O que exceder daquilo dali vai cair na mesa e a gente não vai conseguir mais utilizar. Então, isso acontece com a proteína. Se você comer uma proteína além do que o seu corpo precisa, não é significativo que você vai ganhar mais músculo. Parte dessa proteína que passou do ponto, você vai eliminar lá no ciclo da ureia, quando você fizer xixi, literalmente. Entendi. Você vê como é importante a nutrição, né? Você como profissional, eu acho lindo, eu acho fantástico. E eu acho que deveria ser ensinado aos nossos filhos, e a nós lá no passado, que não foi, né? Sim, sim. A se alimentar, gente. A escola não ensina nada. Nada. Acho que duas coisas que a escola deveria ensinar para as crianças, né? Essa uma parte da alimentação e a parte de cuidado financeiro, de inteligência emocional, que a gente não vê isso, né? A gente tem muita gente boa, assim, financeiramente falando, ganhando muito bem, mas que tá toda
toda atrapalhada porque não sabe, a pessoa não foi ensinada aquilo. Da mesma forma que a gente tem médico que também está com a situação de saúde bem debilitada, porque até lá na faculdade o médico não tem uma matéria sobre nutrição. Isso já foi até um papo com um paciente meu que é médico, que ele falou, rapaz, isso devia mudar. Não que a gente vá prescrever dieta, não que a gente vai passar ali na frente do nutricionista, mas às vezes a gente precisa dar uma orientação para o paciente que precisa fazer uma cirurgia e precisa melhorar a alimentação. Às vezes, essa conversa aqui que a gente está tendo, essa dica que eu acabei de te dar, a explicação da proteína, você já começa a entender. E aí os médicos não conseguem nem ter esse nível de conversa com o paciente porque ele não aprendeu na faculdade. Eu acho assim, a nutrição, gente, ela é fundamental para tudo na vida. Para tudo. Que até, como você disse, até para tratar doenças, a nutrição é fundamental, minha gente. Devia ser mais disseminado isso, né? Eu acho. Hoje eu tenho essa consciência. Hoje eu tenho certeza disso. Não é puxando pro meu lado não, mas eu acho que é uma das profissões mais importantes da área. Eu acho. Nós precisamos aprender a comer. Lógico, eu leiga na área de nutrição, eu não preciso aprender isso, Sim, claro. Isso aí, vocês profissionais vão nos orientar. Perfeito, isso. perfeito. Mas a gente tem que aprender o básico. É como você falou, você tem medo de um prato de arroz, feijão. Não é pra gente ter. Não é pra gente ter esse medo. É pra gente saber que aquilo ali é saudável, que vai alimentar nosso corpo e que tá tudo bem. Isso acontece muito. Ontem, um meu filmmaker passou o dia comigo e aí ele tava almoçando na minha casa. Eu montei o prato dele, ele tá em um processo de emagrecimento também. Ele falou, rapaz, eu tô com medo de comer esse prato. Eu falei, eu imagino, mas pode comer que tá super tranquilo. Última sexta-feira, eu fiz questão de postar. Eu tava comendo um prato ali, uma refeição inteira, né? Feijão, arroz, proteína, tinha salada e tinha fruta. 830 gramas de comida era o meu almoço, juntando a comida mesmo e a fruta. Aquilo dali, se tivesse 700 calorias, era muito. Aí você come um hambúrguer, você vai estar aí ingerindo 2.500. Aí pesa o hambúrguer, você vê quanto é que vai dar? Eu não tô falando de hambúrguer esses gourmets que você vai pesar e vai dar talvez a mesma quantidade, talvez 500 gramas, não. Pega um outro hambúrguer de rede, pega um hambúrguer menor, pesa, que você vai ver que vai dar menos da metade que isso e vai ter 4 vezes mais a quantidade calórica. Ô, Luciana, e para além da questão calórica, a gente ainda tem que chamar atenção para os nutrientes. Porque você vai comer e não vai se alimentar. Perfeito. Eu falo como bariátrica, né? Porque hoje eu ainda tenho que tomar muito suplemento. E eu tomo. Do processo, né? Exato. Quem faz bariátrica tem dificuldade em absorver muito nutriente. Exatamente. Então eu faço acompanhamento a cada 3 meses. Pra vida toda essa suplementação. Exatamente. Então tudo isso hoje eu penso. E aí esse prato que eu dei o exemplo, que eu comi na sexta-feira de 830 gramas, ele tem baixa densidade energética, que é ter baixa caloria, mas ele tem uma altíssima densidade nutricional, que é justamente essas vitaminas e minerais que a Alice acaba de comentar. Ao ponto de, quando você inverte a coisa que você vai comer um hambúrguer, por exemplo, ou uma pizza que seja, um fast food, algo do tipo, você está invertendo, você está comendo uma comida que tem uma alta densidade energética, ou seja, tem muita caloria, mas tem uma baixíssima densidade nutricional. Aí a gente precisa inverter a ordem, né? A gente precisa comer mais da comida de verdade e comer menos desses outros alimentos. Porque não pense que eu não como não, viu? Qualquer pessoa que me perguntar, Luciano, qual é a sua comida preferida? Minha resposta é uma só, hambúrguer. É a coisa que eu mais gosto de comer na minha vida. É hambúrguer. Quer me ganhar? Me dê um hambúrguer pra você ver, eu vou lembrar de você pelo resto da minha vida. Ó, um dia eu ganhei, fulano de tal me deu um hambúrguer de tal lugar, nunca mais vou esquecer. Mas não é uma coisa que eu vou comer toda semana, inclusive de fato eu não como. Eu como às vezes uma vez no mês, às vezes a cada 15 dias, mas se pudesse, Luciano, pode comer todo dia. Fizeram aqui, existe agora, Ave Maria. Eu ia ser uma pessoa altamente feliz e realizada, mas não dá. E a vida é assim, e tá tudo bem. Escolha as suas batalhas. Escolha seu difícil, escolha seu difícil. E a gente tem que escolher. Tem uma frase que eu uso muito.
Adulto faz o que precisa ser feito. E criança faz o... E a gente tem que orientar as crianças, é o que eu digo, eu falo pro meu marido direto, eu falo, amor, a gente tem que dizer o que tem que ser feito. É, Você quer fazer diferente? Faça, mas não é orientação, não é essa. E tá tudo bem, a vida é feita de escolhas, perfeito. né? E a gente tem que respeitar também a escolha do outro. É fácil, mas não é simples, né? Não, se fosse fácil, todo mundo fazia. Exato. Se fosse fácil, todo mundo tava... As pessoas às vezes entram nesse debate, né? De fato, é fácil, né? Mas não é tão simples a gente conseguir chegar naquele resultado que a gente está buscando. E como é que tá hoje, Alice? O que é que você ainda quer para você? Como é que tá a sua rotina hoje de, de treino? Você falou que gosta bastante aí de treinar. Como é que você consegue conciliar com a família, com o trabalho? O que é que você quer ainda pro físico que você falou que quer perder aqui, quer ganhar mais massa muscular? Conta aí pra gente. Eu, como toda mulher, né, nunca tô satisfeita. A gente sempre quer mais. Acho que todo ser humano, acho que homem também é assim, né? Também. As É, coisas, as histórias, elas se repetem, é. elas não são tão diferentes, A gente não. sempre quer mais. Eu gostaria de emagrecer mais um pouquinho. Faço dieta para perder gordura. Porque o que acontece? Mulher acumula muito da cintura para baixo. Em idade reprodutiva. Mas eu já passei dessa idade reprodutiva, eu tô até hoje, viu, Quando Luciano? você entrar na perimenopausa e na Acho que menopausa eu não de entrei ainda fato, não. não entrou ainda não. Aí você vai ver que a coisa vai começar a mudar. E é até bacana a gente só pegar esse gancho aí também de Alice. É, a maioria das mulheres em idade reprodutiva acumula gordura na região glúteo-femoral, ou seja, da cintura para baixo. E aí, quando entra na perimenopausa e menopausa, por conta dessa questão hormonal, a distribuição de gordura da mulher muda. Pode observar, observe você também, as senhorinhas na rua, como elas são. Pode observar, quando você vê uma senhorinha, fala, deixa eu ver ali o que o Luciano falou. Da cintura para baixo, elas estão cada vez menores, mais magrinhas, mais minhonzinha, e quando você olha aqui para a região central, tá com um acúmulo maior de gordura. Ou seja, você tem que começar a pensar nisso já desde agora. Porque se você já não tá com o peso que você quer, que talvez não seja um peso saudável, quando chegar nessa fase, na idade, quando você chegar na perimenopausa e menopausa, vai ficar mais difícil. Porque é uma questão fisiológica. Já não é mais uma coisa assim, isso aqui eu posso cuidar. Claro, você vai cuidar disso. Agora, o trabalho que você vai ter vai ser ainda maior. É. Entendeu? Agora, sabe que eu comecei falando nessa questão de gordura Da gordura abdominal? abdominal. Do que você quer pra você, né? Na verdade, assim, eu nunca tive barriga. Barriga eu nunca tive. Fiz agora, por causa da perda do peso, fiz uma abdominoplastia, mas não fiz lipoaspiração. Uhum. Somente a abdominoplastia mesmo. E aí eu comecei a me preocupar. Eu comecei a ler relatos, falando assim, não, porque as mulheres quando fazem abdominoplastia, elas ficam barrigudas. Porque não trabalha a musculatura do abdômen, interna, né? Uhum. Transverso, né? Que chama de transverso. Aí eu comecei já a trabalhar. Vai fazer mais abdominal. Já. Não faço abdominal. Faz Eu nunca core, fiz abdominal. faz fortalecimento de core. Faço aquele vácuo, faço o Sim. LPF, né? Sim. Todos os dias eu acordo 10 minutos antes do que eu teria que acordar E faz o... e faço meu LPF. Faço a liberação Uhum. e faço meu LPF. Já sigo nisso. E Já já tá- percebi uma melhora. Já tá cuidando, pensando lá na frente. Já tô Perfeito. pensando lá na frente. Porque meu objetivo hoje é o de sempre, perder massa ou perder gordura e ganhar ganhar massa. massa muscular. Exatamente. Que continua sendo. É. E aí é um leão por dia. Todo dia a gente abre mão de alguma coisa. Todo dia a gente ganha um pouquinho aqui, perde um pouquinho ali e vai. Como é que tá hoje a bebida, né? Você falou que lá atrás gostava muito de beber cerveja, mas era uma coisa que era todo final de semana, era mais de uma vez no final de semana, envolvia durante a semana também. Não, durante a semana eu nunca bebi. Mas todo final de semana eu bebia. Comemorar a vida, vamos, eu mereço. Eu trabalhei tanto, eu vou me permitir. Eu mereço. Uma cervejinha. Encontrar os amigos. Eu sempre fui muito amigueira, então eu amo sair com os amigos. Tá Amo presente, sair né? com a família, amo. Então eu sempre bebia. E aquela bebida você vai bebendo ali e aquilo vai lhe inchando. Vai lhe inchando. Então hoje eu não bebo mais cerveja. Mas você sente falta? Não. Não? Não, porque os ganhos que eu tenho
são tão superiores que não me faz. Eu não sinto falta da cerveja, porque eu amo meu corpo hoje. Eu amo me olhar no espelho e ver que eu tô ganhando massa. Então, isso, se precisar ficar sem beber, eu fico. Ficaria também. Tranquilo. Eu passei 2 anos depois da bariátrica, eu passei sem beber. Agora, uns 4 meses, agora que eu voltei. Mas aí eu tomo um vinho. Mas já eu não tomo vinho doce. Eu evito prosecco. Eu tomo mais aquele vinho seco mesmo. Branco. Mais leve. E vou E vai seguindo minha vida social normalmente. dosando. E vou dosando. Aí o que acontece? O vinho, eu bebo menos do que eu beberia se fosse a cerveja. Eu vou fazendo trocas, né? E isso é muito bom que você faz, porque às vezes tem muita gente que tem esse pensamento assim, Luciano, é melhor beber o vinho ou beber a cerveja? E aí, às vezes a gente tem a tendência de falar que é melhor o vinho, mas aí eu sempre falo, o que é que você beberia menos? É o cálculo que eu faço. Você beberia menos o vinho ou beberia menos a cerveja? Eu beberia menos o vinho, então fico pelo vinho. Embora o vinho vai ter um teor alcoólico maior do que a cerveja, mas muitas vezes você não bebe na mesma proporção. Às vezes uma garrafa, 750 ml, tá você e seu esposo, numa média ali de 375 ml para cada. Ok. Mas se você for para uma cerveja, uma long neck tem 375. Talvez você bebesse 4, 5 e talvez até um pouco mais. Então, caloricamente, essa conta vai entrar, não tem jeito. Eu faço muita soma das calorias, né? Aquilo que desde criança a gente brincava. Vai comer uma pizza e vai tomar Coca-Cola zero. O que vale é a soma das calorias. E essa soma eu faço. Não bebo mais refrigerante. Refrigerante eu tirei da minha vida. Nem o zero? Não faço, não. Não é uma coisa que... Mas tirou por achar que era ruim ou foi, vou tirar porque não quero mais e pronto? Tirei para não ser um exemplo ruim dentro de casa. Para os seus filhos, entendi. Tirei com esse objetivo. Entendi. Meu enteado bebe pouco, porque eu controlo. Meu filho não toma refrigerante. Já experimentou. Não gostou? Não gostou. Que bom. E ele não vai tomar refrigerante. Dentro da minha casa, ele não vai tomar refrigerante. Ele pode ir para o aniversário e tomar lá. Mas dentro da minha casa não vai ter refrigerante para ele tomar. Perfeito. E seu esposo, ele segue essa mesma linha que você? De cuidado, ele faz dieta, como é que ele tá nessa... Ele diz que faz dieta, mas a dieta dele é por peso. Ele faz a marmitinha dele para levar para o trabalho. Mas não é aquele peso de distribuição de que é De carboidrato, macronutrientes, isso. sim, Não, sim. ele não faz esse controle. Faz o controle geral de peso. Sempre foi gordinho também, já emagreceu, mas, por exemplo, ele gosta muito de aeróbico. Ele corre. Ele vai pra esteira, corre. Já a musculação, o treino, ele não é tão adepto. Não é o forte. Mas ele segue. A dieta que ele acha que ele segue. Agora, ama um doce. Aí, essa semana ele tava, eu tô sem emagrecer, eu não sei o que é. Eu falei, amor, você come doce todos os dias. Então, o que acontece? Você eleva, eu não entendo muito não, porque eu não sou da área, mas ele eleva como é que chama a insulina, né? Também. É uma das Dificulta coisas. perder peso, porque ele come muito carboidrato. Come doce. E aí... dificulta a perda de peso. Tem várias camadas para falar desse caso. Uma delas é o que você também trouxe de que você observa em você, que você come a proteína para você construir mais massa muscular e você tem uma taxa metabólica basal mais alta. Isso de fato é uma das coisas. Se ele não gosta de musculação, provavelmente ele não tem tanta massa muscular. Se ele não tem tanta massa muscular, a taxa metabólica dele é menor. É tipo assim, para você entender de forma mais lúdica. Digamos que ele tenha 80 quilos. Se tem ele que tem menos massa muscular e mais gordura com 80 quilos, e um outro homem do lado dele com o mesmo peso, só que essa pessoa tem mais massa muscular do que ele e menos gordura. Essa pessoa que tem mais massa muscular e menos gordura do que ele tem uma taxa metabólica, um metabolismo mais acelerado. Ou seja, como se essa pessoa pudesse comer 3.000 calorias e ela não ia ganhar gordura e ele só pode comer 2.000. Se ele comer as mesmas 3.000 dessa daqui, ele vai terminar ganhando peso, porque ele tem menos massa muscular do que ela. E aí, Luciana, a gente entra naquela questão que a gente falou mais cedo, do organismo inflamado. Que o que é que ocorre? Ele não janta. Então, teoricamente,
Ele faz até o jejum. Uhum. Mas eu acho que o organismo é tão inflamado Que não que responde. não responde. É. Depois que chega um determinado momento do sobrepeso, que a gordura ela vira um órgão endócrino, que ela começa a liberar citocinas inflamatórias. E aí isso prejudica ainda mais a perda de gordura e facilita ainda mais o ganho de massa muscular. Aí, como eu falei, tem várias camadas. Sabe a testosterona e o estrogênio? Testosterona, tanto o homem quanto a mulher tem os dois. Aham. Só que o homem tem mais testosterona e menos estrogênio. Na mulher as coisas se invertem. Ela Uhum. tem menos testosterona e mais estrogênio. O homem, quando está acima do peso, quando está com sobrepeso, com obesidade, ele termina convertendo mais testosterona em estrogênio, que é o que a gente chama de aromatização. Ah, tá. É É isso daí isso. que é aromatização. Então, muitas vezes o homem, e aí você, sendo homem que está assistindo esse episódio, ou você, mulher, chama seu marido agora para assistir essa parte se ele estiver precisando, porque o que acontece? Às vezes o homem ele está acima do peso e ele está com muito mais estrogênio do que ele deveria estar. Aí, muitas vezes, Alice, até que ele fizesse a reposição hormonal de testosterona com um médico, não resolve. Porque se ele colocar mais testosterona, vai piorar a situação. Porque essa testosterona que foi inserida vai ser convertida ainda mais em estrogênio, ou seja, a situação fica ainda pior. E Entendi. aí, libido do homem começa a ficar numa situação mais prejudicada, o ganho de massa muscular fica mais prejudicado, a perda de gordura fica mais prejudicada. Aí entra exatamente nisso que você comentou do organismo que está inflamado. E é uma inflamação que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Ela é totalmente silenciosa, você não percebe. Você tá fazendo tudo normal na sua vida, mas ali é como se fosse o fogo baixo, sabe? O fogão, bota no fogo baixo, pronto, tá ali. Aí chega uma hora que o negócio vai lá e estoura. Aí quando estoura, tá com resistência insulínica, tá pré-diabético, tá com a pressão alta, tá com dislipidemia. Aí é que vem a famosa síndrome metabólica. Começa aí. Eu estava com É essa síndrome babado. metabólica. É babado, é babado. E outra, com a síndrome metabólica, a gente tem dificuldade para dormir, tem Tudo. dificuldade para acordar, tem dificuldade para raciocinar, porque seu raciocínio fica lento, né? O obeso não está preparado, às vezes, para essa conversa. Mas é verdade. Fala mais, fala mais. É verdade. Eu não posso falar, não. Fala Eu mais. posso falar, porque eu já fui. Eu sou obesa, né? Não estou obesa, mas sou obesa, eu posso falar. O gordo é doente, é uma doença, minha gente. A obesidade é uma doença. Ah, mas eu me aceito. Tudo bem, eu também me aceitava. Mas não é porque a gente se aceita que a gente não pode melhorar. Não é porque a gente se aceita que a gente não pode buscar o melhor. E hoje em dia, eu não faço dieta apenas pelo físico, não. O físico é importante pra mim, porque é o físico que me faz chegar ali todo dia, acordar 4 da manhã, morrendo de sono. Essa noite eu fui dormir 2. Nossa. Fui dormir 2 horas da manhã com insônia. 4 horas eu tava em pé. Porque eu sabia que eu precisava ir malhar. Aquilo vai me fazer bem. Então eu chego na frente do espelho, eu me olho, falo, meu Deus, que maravilha, sou fantástica. E eu me achava também, na época de gorda, achava, mas eu não tinha a energia que eu tenho hoje. Uhum. Então, quando eu tava obesa, eu não tinha a energia de acordar 4 da manhã. Porque eu ia ficar dormindo, porque eu tava muito cansada, porque eu tava exausta. Porque a pessoa obesa realmente cansa mais, não tem a determinação, não tem, porque a pessoa obesa não tem a disciplina que precisa ter. A verdade é essa. Então, para você construir um corpo magro, você precisa ter disciplina. A vida é assim. Que eu hoje faço dieta, não apenas pelo corpo, pelo Sim. físico, não, mas pela saúde. Uhum. Eu tinha uma família super saudável. De repente, minha irmã teve câncer com 35 anos. Meu pai teve câncer, já em estágio avançadíssimo. Então, eu hoje olho para mim e falo, meu Deus, o que eu puder fazer para ter uma vida saudável, minimamente, como cachorro-quente, como. Eu sei que cachorro-quente é uma bomba, mas eu como. Uma vez no mês, 2 vezes no mês. Não é uma rotina para mim, mas eu Uhum. como. Mas eu procuro, no dia a dia, me alimentar de forma saudável. Perfeito. É o que eu busco hoje em dia. E busco ensinar isso dentro da minha casa. O estilo de vida ele é importantíssimo para evitar que comorbidades surjam lá na frente. Eu até brinco assim, às vezes eu falo que a genética é a arma, mas quem puxa o gatilho é o hábito de vida. Então, se Exatamente. você tem bons hábitos, ainda que exista heranças genéticas,
meu pai, minha irmã, minha avó teve diabetes, pressão alta e tal, mas isso não tá escrito. A Alice também vai ter. Uhum. Não, existe essa herança. Mas se você tem o comportamento que você tem, se você tem o cuidado que você tem, você termina retardando muita coisa de aparecer. Exato. É o que eu busco hoje em dia. Eu penso muito nisso, muito. E nossa alimentação tá cada dia pior. Ah, porque eu vou comer uma fruta, beleza, mas tá cheia de agrotóxicos. É, Infelizmente. Tudo bem, então vamos tentar dosar. Ah, eu gosto muito de fruta. Tem ali, dá pra eu comprar uma que vende naquele hortifrutizinho que eu sei onde foi plantado. Vamos uhum, preferir? Vamos. Se não der, a- paciência, a é, gente vai. Mas vamos dosar. Então eu abro mão de comer algumas coisas também pensando na saúde. perfeito, Hoje em dia eu tenho essa consciência, eu tenho essa maturidade. E tenho uma constância, né? Que é perfeito, isso que faz a gente conseguir qualquer coisa no mundo, é a constância. É o que a gente faz todo dia. perfeito, perfeito. O que a gente não faz todo dia A não vai nos gente levar a não, lugar nenhum. exatamente. A gente está chegando ao final do nosso episódio e eu sempre encerro os nossos episódios pedindo para o nosso convidado deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que estão lá daquele mesmo jeito que a Alice de 114 quilos estava, precisando de ajuda, precisando emagrecer, você vendo que isso é importante. O que é que você falaria para essa pessoa? Ah, eu falaria, Luciano, para não ter vergonha. Muita gente critica, por exemplo, a bariátrica. Eu fiz bariátrica e eu assumo para quem quiser ouvir. Fiz, não me arrependo. Se eu precisar tomar Monjaro, vou tomar Monjaro. Se eu precisar fazer o que for, dentro da legalidade, dentro da medicina, dentro do que é aceito, eu farei. Se aquilo for me fazer bem, eu farei. Tem dias que eu faço 2 atividades físicas no dia. Ah, é um exagero. Pode ser exagero, mas para mim tá funcionando. Então eu acho que a gente não tem que ter vergonha de fazer, de pedir ajuda, de fazer o que a gente entende. Sabe por quê? Você tá gordo, todo mundo fala. Você tá magro, todo mundo fala. Você tá forte, todo mundo fala. Você tá fraco, todo mundo fala. Então todo mundo vai falar de qualquer jeito. Então assuma o que você quer. Sustente aquilo. Sustente o que você quer. Ah, eu quero fazer desse jeito e é desse jeito que eu vou fazer. Não tem ninguém pagando minhas contas. E faça e assuma. Não tenha vergonha. Eu hoje em dia faço tudo o que for preciso fazer para me manter magra, eu faço. E vou em médico, e vou em nutricionista, e vou em fisioterapeuta. Essa semana eu tava com aqui doendo. Falei, não, vou fazer uma liberação miofascial. Lá fui eu, porque eu não vou deixar de malhar. Aí meu marido, não, mas você tem que dar um descanso. Não, não vou dar descanso nenhum. Eu vou continuar dentro das orientações, vou diminuir a carga, mas não vou parar. E vou assumir o meu BO. Então eu recomendo a todos que façam o que precisa ser feito. E tenha paciência, que é o que eu falo para todo mundo. Ninguém engorda da noite pro dia e também não vai emagrecer assim. Eu fiz bariátrica e demorei. E isso é saudável. Você perder peso rápido é o errado. Uhum. Você perder peso constantemente é o correto. Então faça, tenha paciência, não tenha ansiedade. Tá fazendo dieta, saiu um dia da dieta, volte no dia seguinte. Não perca, não jogue no lixo todo o seu esforço. Volte. Se permita quando tiver que se permitir. Ah, eu quero esse chocolate. Coma seu chocolate. Mas você não precisa comer uma barra inteira. Você pode comer um quadradinho. Eu faço isso. Eu compro chocolate meio amargo, parto o chocolate todinho, boto dentro de uma caixa. Todo dia que eu tenho vontade, meu chocolate dura meses, porque eu não tenho vontade, mas quando eu tenho vontade, eu pego um pedacinho e fico chupando o chocolate. Uhum. E satisfaz. Então eu acho isso, a gente tem que ter limites, mas a gente também pode se permitir. Perfeito. E a gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Ah, eu quero ser magro. Vá ser magro. Vá malhar, vá fazer atividade física. Atividade física fortalece a nossa mente. Eu digo a todo mundo. Se não fosse a atividade física, eu não teria conseguido enfrentar muitas batalhas que eu enfrentei de cabeça erguida e só consegui pela atividade física. Eu deixo isso muito claro. A alimentação é primordial? É. Mas a atividade física é que faz, inclusive, que você consiga manter a disciplina na alimentação. É. É, para mim, Não é só é o para que você, não. É funciona. para muita gente. Isso aqui já foi até dúvida minha em outros episódios, porque você vai concordar comigo. Quando
a gente treina, é mais fácil manter a alimentação naquele dia. No dia que você não treina, você tem mais dificuldade. Exatamente. Exatamente isso. Aí sabe o que eu faço também, Luciano? Não é todo lugar que a gente vai que tem academia. Eu levo meus elásticos. Eu ativo a musculatura. Aquilo não deve gastar caloria nenhuma. Mas na sua cabeça... Mas na minha cabeça, aquilo vai me deixar bem. Uhum. Então eu faço. Faço agachamento. Não tem outra, vamos fazer agachamento, bora. Flexão. Eu vou, assim, olha, a atividade física me salvou de muita coisa. Muita coisa. Tinha noites que meu pai ficava na UTI. Eu dormia em São Paulo, sem rede de apoio. Eu dormia na UTI. E eu dizia a ele, pai, ó, de manhã cedo, minha irmã vai chegar, a Larissa, né? Vai chegar. E eu vou malhar. Eu ia malhar. Tomava meu banho, voltava para o hospital. Mais um dia inteiro, mais uma noite. E lá ia eu. E eu não faltava. E era a academia que me dava forças para continuar ali. Com a cabeça no lugar. Cuidando dele, né? Porque a academia, treino, é terapia. E a gente só aprende isso quando a gente vive. Você vê a mudança que tem, né? Você só percebe que, de fato, faz uma diferença quando você tá vivendo aquilo. Exatamente. Se todo mundo soubesse disso, ninguém deixava de treinar. Perfeito. Tá vendo, gente? Fica a dica aí, viu? Esse foi o nosso episódio de número 7. E eu quero agradecer muito a Alice por ter vindo aqui compartilhar essa história com a gente. Peço que você curta e se inscreva no nosso canal, porque, como eu disse, é a forma que o YouTube ele tem de recomendar esse conteúdo para outras pessoas, ele entender que o nosso conteúdo ele é relevante e disseminar aí para mais gente. Alice, mais uma vez, obrigado, tá? Por você ter vindo. Se você que está aí nos assistindo estiver precisando de um acompanhamento nutricional, nessa hora tá aparecendo um QR Code, você pode escanear para conhecer um pouco mais da minha consultoria nutricional e também agradecer ao Estúdio Nexus por disponibilizar esse ambiente aqui muito organizado e bonito para que a gente possa receber nossos convidados. Obrigado, tá, Alice? Eu que agradeço, eu fico muito feliz de falar sobre o meu processo, porque eu sei o quanto inspira, de verdade. O quanto passa, assim, coragem e força para quem precisa mesmo. E parabéns, porque sua história de superação e o que você consegue manter na sua vida, né, o resultado de emagrecimento, mas toda essa transformação de mentalidade que você tem é incrível. Parabéns por isso. Obrigada.